Olá, boa noite, a paz de Cristo a todos, paz seja convosco. Nós somos da Igreja Batista Alfa e Ômega. Meu nome é Michel Vinagre, sou pastor, e todas as quartas e sextas-feiras nós estamos com uma sequência de palavras no livro de Filipenses. Já conseguimos dar andamento a todo o capítulo 1 e vamos entrar hoje no capítulo 2, né? Na minha Bíblia, tá aquele caput, está escrito exortação ao amor fraternal e à humildade, né? A epístola da alegria, da felicidade. Então, os prolegômenos, né? A viga mestra, aquilo que sustenta, muitas das vezes ela não está visível, né? As raízes, elas são para baixo, ninguém vê a raiz de árvore, até vê, né? Mas não a profundidade, como as colunas de um edifício. E assim são a nossa vida espiritual. Às vezes a pessoa olha para uma pessoa e fala, tão abençoada, mas por que ela é abençoada? Porque ela faz isso, faz aquilo, tem um bom comportamento, mas ela nunca conseguiria isto se ela não fosse uma pessoa de raiz, né, de estrutura, de viga mestra. E o nosso fundamento é Cristo, o nosso fundamento é a palavra de Deus. Não tem como ter o étimo, né, de felicidade se você não tiver estruturado na palavra. Então, a igreja, ela pode até fazer bem a quem vai a ela, mas esse bem-estar, ele é passageiro quando não há uma raiz original e verdadeira no Evangelho. Então, se você está abrindo a sua Bíblia, eu queria convidar você a ler Filipenses 2, do 1 ao 4. Nós só vamos trabalhar isso hoje, né? Assim diz a palavra de Deus. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos da alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Nada tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele está trabalhando aqui com as profundidades do Evangelho. Ele está preso, como nós estamos falando, se eu não me engano é a quarta ou a quinta palavra, e ali ele vai pregando, ele vai, né, descortinando todas as coisas. E quando ele entra, né, ele faz uma exortação, ou seja, uma correção, uma demonstração. Ele chama, né, a responsabilidade para esse ponto. Olha, neste ponto é necessário que vocês observem isto, né? A necessidade de um amor fraternal e humildade. Eu nunca vi ninguém na obra de Deus ser bem sucedido sem humildade. A humildade, ela é uma condição sine qua non de ser cristão. Quando nós somos de Cristo, é uma obrigatoriedade de que nós sejamos humildes. Haja vista o exemplo que nós temos, que é Cristo Jesus, um exemplo de humildade, um exemplo de Deus que fez carne, foi humilhado, esvaziou-se a si mesmo, foi morto e morte de cruz. Então não tem como sacerdote ou qualquer tipo de pessoa que detém um talento em Cristo ter qualquer outro sentimento que não seja um sentimento de glorificar a Deus por todas as coisas. Nós não podemos ter outro sentimento, não existe outro sentimento. O que passar disso é anátema. O que passar disso prova que ainda não estamos perfeitos em Cristo, prova que nós ainda não fomos aperfeiçoados no Senhor, prova que ainda precisamos de fazer algo, de ter alguma coisa. Então, meus irmãos, vamos começar 4 versículos, né? Paulo vai falar, se há alguma exortação em Cristo, ou seja, se eu posso exortar alguma coisa em Cristo,
alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se entranhar entre aves essa misericórdia, completai a minha alegria. Então Paulo evoca isso, olha, tudo que é mais sagrado. A Bíblia não orienta os cristãos a jurar, né? Seja a sua palavra se ensina ou não. Jesus acabou com os rudimentos, porque ele vem para o pressuposto de aquele que está nele ser uma carne com ele, aquele que está nele ter palavra, aquele que está nele seguir os seus exemplos. Mas Paulo ele evoca aqui coisas maravilhosas, consolação, comunhão do Espírito Santo. Se existisse essas raízes nessas pessoas, nesses discípulos, né, que eles fizessem o seguinte, né, que eles completassem a alegria do apóstolo para que pensassem a mesma coisa. Esse tema de pensar a mesma coisa ele é muito interessante. Por quê? Todos nós temos as nossas faculdades mentais. Nós temos as nossas predileções, as nossas escolhas. Qualquer tema que nós fôssemos lançar aqui, dê sua opinião sobre o aborto, dê sua opinião sobre o dízimo. Qualquer coisa nós escolheríamos várias opiniões. A questão não é essas várias opiniões que é respeitada e preservada por Deus, que a Bíblia diz que a graça de Deus se manifestou, ou seja, Deus sabe como cada um é, mas é no sentido de uma unidade do seio do que é primordial do Evangelho. Então, um exemplo, a palavra de Deus é inerrante, a Bíblia é inerrante palavra de Deus. Deus não mente. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. Quanto isto, nós temos que ter o quê? O mesmo sentimento, ou seja, tem que estar unido, nós temos que ter o mesmo sentimento. E mais, do que tange alguns valores do cristianismo, como santidade, humildade, eu vou meter as duas que estão aqui, amor fraternal e humildade, isto são questões inegociáveis. Não tem como nós negociarmos não amar nossos irmãos. A Bíblia vai dar uma série de coisas que possam até ser limitadores. Um exemplo, suportai-vos uns aos outros. Então, há pessoas que têm uma dificuldade tão grande de comunhão, que pode ser uma pessoa com uma dificuldade tão grande de relacionamento, que a Bíblia fala, olha, você não vai levar essa pessoa para casa, mas não desamparar em amor, suportar em amor. É seu dever orar, é seu dever respeitar, é seu dever não caluniar, é seu dever não difamar, é seu dever ajudá-la, mesmo que ela se encontre em dificuldade, você tendo condições. Porque aquele que tem condições de ajudar e não o faz, comete pecado. Deus ele olha pelo seguinte, qual a possibilidade real da sua ajuda? Ela não existe, você não tem que ajudar. Você não pode dar aquilo que você não tem. Você não pode dar aquilo que vai lhe fazer falta. Mas desde o momento que você tem a condição mínima de solidariedade, de ajudar de alguma forma, eu aqui não vou exemplificar com nada, e você tem essa tutela, você tem essas condições e escolhe por não fazer, aí recai algo sobre a tua vida. Então Paulo está falando sobre isso, sabe? O amor fraternal, a humildade. Eu vou ler o versículo 2, Filipenses 2:2. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, ou seja, pensando o mesmo pensamento de Paulo. A grande questão é que Paulo não estava concentrando o pensamento dele sobre política, sobre culinária, sobre cores. Era o pensamento dele de Cristo. E ele era o apóstolo, ele estava revelando. E o pensamento de Cristo, ele tem que ser único. Deus vai te dar experiência. Eu sei que Deus, quem está me ouvindo, pode ter muito mais fé do que eu, porque foi provado. Não vem um caso, tem mais fé. Ou você teve uma experiência de Deus suprir aquilo que você não tinha. Você teve uma experiência de cura, mas é inegociável os prolegômenos da casa de Deus, ou seja, os alicerces da casa de Deus. Em que você está estruturado? O evangelho estruturado é aquele que prega o arrependimento. O evangelho estruturado é aquele que prega a santificação. O evangelho estruturado é aquele que te leva a ter uma visão de misericórdia contra o seu irmão. E mais ainda, de humildade, nós vamos esmiuçar, mais aqui no versículo 3. Olha que diz o versículo 3.
nada façais por partidarismo ou vanglória. Partidos, né? Nesse momento que o povo brasileiro se diz tão politizado, não sei se isso é bom ou é ruim, no sentido de não adianta você querer reger instituições quando você não rege a si mesmo. Partido político, qual partido que você é, vem de partido, aquilo que é partir, aquilo que foi partido no meio. Minha palavra é clara, eu parti, eu tinha um, não tenho mais um, eu tenho a metade. Eu parti um em 4 partes, ou seja, é uma fragmentação de algo. E Paulo ele vai falar, não fazai nada por partidarismo, não fazai nada fragmentado. Sabe aquele clube da Luluzinha, aquele clube de, olha, eu vou fazer, mas porque é o culto de fulano, olha, eu vou para a igreja que eu vou. Não, isso daí é mesquinho, é carnal, é diabólico, e Deus não se agrada disso. E não fazai o quê? Para vanglória, porque a vanglória é o oposto da humildade. Vangloriar-se, né? Várias vezes você vai ver Paulo falar assim, quer se vangloriar? Vanglorie-se em Cristo, vanglorie-se nisso. Aí ele vai lá falar o que é. O crente tem que vangloriar de estar aos pés da cruz. O crente tem que se vangloriar de servir a Deus. O crente tem que se vangloriar de tentar ser fiel ao Senhor. A cada dia, nós temos um dia que fechamos ele e fazemos as nossas orações, e quando pedimos perdão ao nosso Deus, não é uma simples retórica. Você pede perdão a Deus todo dia porque você pecou nesse dia. Porque nesse dia alguma coisa que nós fizemos, ela desagradou a Deus. E Deus nos perdoou, Deus estendeu a sua mão. Porque as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Se as misericórdias do Senhor não tivessem fim, o que seríamos de nós? O que seria a vida de um casal se toda noite ele virasse a noite com ódio, seu cônjuge, com algum rancor? Né? O amor entre pessoas que o sentimento de pessoas que se amam é a cada dia você ser mais compreensivo. A Bíblia diz que o amor encobre multidões de pecados, no sentido de, quando eu amo, não consigo nem ver mais erros naquela pessoa, né? No sentido de você aceitar condutas, ou seja, quando você ama uma pessoa, você consegue olhar com mais ternura. Ao contrário, quando você não gosta, você faz o que? Implica, até onde não tem defeito você coloca. Então o ser humano ele tem isso, amar, eu sempre falo, é uma escolha, é algo que está no nosso coração. Sigmund Freud vai trabalhar com o conceito de amor e ódio, né? Sobre esse sentimento está inerente. Então, um exemplo fácil, né? Você bateu boca com um motorista de ônibus, você está muito furioso. Daqui a 10 metros ele bate o carro e morre. Você acaba aquela fúria, meu Deus, mas ele morreu. Ou seja, essa é a relação de amor e ódio. Você tem uma relação na sociedade, o nome é forte, né? Para psicanálise, mas para você compreender. Aí você está com uma raiva na situação e você, meu Deus, por que eu estou assim? Né? Por que eu estou com raiva de perder isso? Eu sou tão abençoado. Ou seja, nós a cada momento nutrimos esses sentimentos. E nós temos que nutrir muito mais o sentimento de amor, o sentimento que eu escolho para com o meu próximo. Porque se eu for armado olhando como que ele fala e tem interesse, as relações estão completamente acabadas. Paulo vai falar em outro livro, outra epístola, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Então, que é a relação de eu olhar para o outro já numa relação de crítica absoluta. E ele vai falar, nada façais por partidarismo, é Filipenses 2 e 3. Por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, né? Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então olha que coisa tremenda, superior. Sabe o que é isso? É o ápice da segurança. Quando eu consigo ver que o meu próximo tem valor, quando eu consigo ver que qualquer um pode fazer o que eu faço, porque o meu próximo é dotado das mesmas responsabilidades, eu tiro o peso das minhas costas, eu não sou a figura do insubstituível, sabe? Há mérito, aquilo que eu só sei fazer, se eu ensinar uma pessoa, ela pode fazer muito melhor do que eu. Então isso é o ápice da maturidade. Quando ele fala considerar o vosso próximo superior a si mesmo, não é um sentimento também de você não se valorizar e achar tudo que você faça errado, mas é um sentimento que é muito difícil, e eu falo com verdade, mas é um exercício de simulação, porque quando de simulação no sentido do exercício que eu tenho que fazer
para que melhore a minha vida em sociedade. Eu quero fazer uma exortação para você que serve para mim. Quantas pessoas você admira? A sociedade não tem perdido isso? Todo mundo que você gosta, ele é muito bom, mas sempre tem um mais. Tira esse mais, não é, sabe? Tira esse mais. Entrega na mão de Deus aquilo que possa lhe incomodar. Porque, meu irmão, quando você começa a fazer isso, você tem o maior de todos os gozos. Você consegue ficar feliz com a vitória do seu próximo. O sentimento mais mesquinho é ninguém poder compartilhar nada, que você fique emburrado, você nem sabe o que é. É uma coisa tão inconsciente, tanto da ordem do inconsciente, você nem sabe porque acabou o teu dia. Talvez você não consiga nem ficar feliz porque pessoas que você ama conseguiram algo. Olha, a tua bênção é insubstituível. O que Deus preparou para você é insubstituível. O que Ele deu para mim é meu, o que Ele deu para você. Mas uma coisa eu sei, Deus tem sempre algo para você. Não existe pessoa apartada das bênçãos de Deus. Não existe pessoas que não são projetadas para serem abençoadas, viverem momentos felizes. Não existe pessoas nas quais Deus não tem um plano. Versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual dos outros. A necessidade da gente ter empatia com o próximo. Sabe, meu irmão, Pedro vai fazer uma demonstração na sua epístola. Ele vai falar, olha, sabei que as mesmas provações estão acontecendo em todos os nossos irmãos espalhados pelo mundo. Se eu tenho problema, você também tem. Então não se coloque num lugar também de central, como se o mundo fosse injusto e só você padecesse. Todos têm dificuldades. Todos têm momentos que falam assim, mas isso não é justo eu passar. Porque muitas das vezes a gente não compreende o propósito de Deus. Mas uma coisa eu falo, tenha empatia. E eu encerro essa mensagem com o ensinamento, amor. Tenha humildade, exercite-se a valorizar o seu próximo, exercite-se se exercita a ter uma compaixão maior e tenha empatia pelo próximo. Porque fazendo isso, você está agradando a Deus. E agradando a Deus, grandes coisas vão acontecer. Você entende agora porque a Bíblia diz? A alegria do Senhor, a sua força é. Só importa você agradar a Deus. As demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Obrigado. Se você quiser ligar, nosso telefone é 99385-0375. Seja muito abençoado em nome de Jesus. Quero orar por você e dar a benção apostólica. Bendito Deus, eterno Pai, muito obrigado por cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Seus filhos, Senhor, guarda com teu poder e provisão. E que o amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa de Jesus, o Filho, e a doce comunhão do Espírito de Deus esteja sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.